Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana, dando continuidade ao contexto sobre funções e representações gráficas de uma função. Hoje nós vamos trabalhar todo o contexto falando sobre funções afins. E o que seriam essas funções afins, né? Nós vamos trabalhar e definir exatamente esse tipo de função na aula de hoje. Fernanda vende salgados para festas. Ela cobra R$ 26,00 por quilograma de salgado, mais R$ 20,00 de taxa de entrega. O pedido mínimo é de 1 quilo. O preço equivale a Y das encomendas em função da massa, né? Ou seja, em relação ao peso, certo? O preço da encomenda está interligada à questão do peso dos salgados. E pode ser expresso da seguinte forma, né? Então, a nossa função seria 26, que é o valor fixo que ela cobra por cada quilo de mercadoria, por cada quilo de salgado, mais os R$ 20,00, que é a taxa de entrega, né? Em que X é um número real positivo maior que 1, né? Por quê? Porque ela só aceita encomendas acima de 1 quilo, ou 1 quilo ou mais. Então, esse valor de X precisa ser um número positivo maior ou igual a 1 unidade. Observe no quadro o valor a ser pago pode por algumas quantidades de salgados e no gráfico a representação desses pontos correspondentes. Então, aqui foram atribuídos, né, alguns valores, ou seja, essa é a função que representa a venda dos salgados. Se eu for comprar 1 quilo de salgado, eu vou pagar 46, né? 26 vezes 1 mais 20. Se eu for comprar 2 quilos de salgado, 26 vezes 2 mais 20, 72, e assim sucessivamente. Ou seja, os valores de X aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui os valores dos resultados que a gente encontra. E aí a gente vai fazer uma construção de gráficos, né? A gente vai fazer uma construção desses gráficos, né? Dentro de um plano cartesiano, naquela mesma sequência, fazendo as relações dos pares ordenados. Então, 1 é par de 46, 2 é par de 72. Então, a gente observa aí esses espaçamentos, né? Exatamente iguais entre os valores em reais e os valores dos quilos da mercadoria, né? Então, aqui a gente tem uma reta crescente com relação ao valor, ou seja, quanto mais quilos eu compro, mais valores eu pago, ok? Note que o ponto do gráfico estão alinhados, pois sempre que X aumenta uma quantidade, o valor de Y aumenta 26 unidades. Como X pode assumir qualquer valor real maior ou igual a 1, o gráfico dessa função é uma linha contínua, né? Que começa no ponto 1,42, né? E prolonga-se indefinidamente no sentido ascendente, ou seja, ele vai crescendo, né? O gráfico dessa função é uma semirreta, né? Ou seja, esse gráfico é originado uma reta porque a gente aprendeu isso na aula passada. Na equação que eu estou trabalhando, não existe nenhuma letra elevada ao quadrado. Quando não tem nenhuma letra elevada ao quadrado, a função do meu gráfico vai ser uma reta, tá bom? A lei da função seria 26x mais 20, né? A organização. Se a gente for identificar, já que ela é uma equação polinomial do primeiro grau, né? E ela se apresenta com o valor de A acompanhado de letra, mais o B, que é o número sozinho. A gente também viu que esses valores de A e de B são substituídos por X e Y, quando a gente vai fazer a representação gráfica, né? Então, o valor de X é o número acompanhado de letra e o valor de Y é o número sozinho. Sendo assim, o nosso valor de X seria 26 e o nosso valor de Y seria 20. Então, uma função afim é toda função cuja lei pode ser escrita com um número acompanhado de letra mais um número, em que A e B são números reais e X pode ser qualquer valor real. E ainda tem uma definição mais simples do que essa. Função afim é toda função que não tem nenhuma letra elevada ao quadrado. Se não tem nenhuma letra ao quadrado, ela é uma função afim e ela vai dar origem a uma reta, ok?
E aí, agora a gente vai começar a construir esses gráficos, né? A começar a construir essas funções. Então, esse processo a gente já vem trabalhando ao longo das aulas anteriores que a gente viu, né? Então, aqui a gente identifica, olha, o trabalho que você tem, ele vai ser apresentado dessa forma. A gente tem o esqueleto dessa tabela. É importante que você faça você reproduza essa tabela no seu caderno, certo? Porque isso vai fazer com que você organize os cálculos de maneira correta e vai ficar mais fácil para estudar, tá bom? Então, a gente vai reproduzir o esqueleto dessa tabela lá no seu caderno. Então, a gente tem os valores de x, que já são determinados, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. A nossa função é menos x mais 2, e aqui é o valor de y que a gente vai encontrar. Então, a gente começa substituindo, né? Então, o valor de x agora é menos 1. Então, eu vou fazer menos, abre parênteses, menos 1, mais 2. Eu fiz a substituição. Agora, eu começo a resolver. Menos com menos é mais, então fica mais 1, mais 2, que é igual a 3. Vamos fazer a substituição agora, onde x vale 0, certo? Então, menos 0 mais 2. Menos 0 mais 2 vai dar quanto? Vai dar 2. Agora, eu vou substituir essa função onde x vale 1. Ela ficaria dessa forma, né? Menos, que é da fórmula. Quem é o valor de x? 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é igual a 1 positivo. Vamos substituir agora quando x vale 2, certo? Menos, que é da fórmula, quem é x? 2. Menos 2 mais 2 é 0. Vamos agora substituir quando x for 3. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1. E, para finalizar, eu vou substituir a função com x agora valendo 4. Menos 4 mais 2 é igual a menos 2. Então, fizemos todas as substituições, realizamos todos os cálculos, identificamos os valores de y. O que é que nós vamos fazer agora? A representação gráfica dessa função. Tá? Então, aqui a gente ia fazer as ligações, ó. Menos 1 para 3. Depois, 0. 0 é ponto de partida, certo? Sempre lembre-se, 0 é ponto de partida. Então, eu saio de 0 para algum lugar. Então, eu vou sair de 0 para 2 da reta de quem? De y. Então, eu saí de 0 para 2 da reta de y. Então, é aqui que eu demarco meu ponto, beleza? De 1 de x é aqui, para 1 de y, demarquei o encontro. Olha o 0 aqui de novo, 0 é ponto de partida. Então, significa que eu vou sair de 0 e vou para 2. Esse 2 é de que reta? De x. Então, sair de 0 para 2 da reta de x. Então, cuidado com esse danadinho do 0, ok? Independente da posição que ele esteja, 0 é ponto de partida. Você sai de 0 para algum lugar, ok? A única situação onde você vai marcar aqui no meio é quando for de 0 para 0, ok? Em outra situação, você sai de 0 para algum lugar. Cuidado com isso, tá? Aqui, 3 de x, aqui. Para onde eu vou? Para menos 1 da reta de y, é nesse ponto que eu marco. 4 de x para menos 2 de y, ok? Então, a representação gráfica que a gente tem dessa função seria essa. Vamos a mais exemplos. Agora, a função que eu tenho é 2x menos 1. Os valores que eu vou atribuir a x é menos 1, 0, 1 e 2. Então, aqui eu já fiz a primeira substituição, ok? 2 vezes o valor de x, que é menos 1, menos 1. Eu começo multiplicando, né? 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 vezes menos 1 é menos 3. Agora, eu vou fazer a mesma substituição da função, só que agora colocando 0 no lugar de x. Olha como é que fica. 2 vezes 0 é 0, copio menos 1. 0 menos 1 é menos 1. Eu vou fazer a cópia de novo da função, só que agora eu vou trocar o x por quanto? Por 1. Olha como é que fica.
2 vezes 1 é 2, menos 1. 2 menos 1 é igual a 1 positivo, tá bom? Agora, eu vou trocar a função e vou colocar 2 no lugar de x. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1 é igual a 3 positivo, certo? Então, aqui a gente já respondeu a função, a gente vai fazer a representação gráfica desses pontos. Olha eles aqui, certo? Menos 1 de x, vamos se localizar. Estou aqui. Para onde é que eu vou? Para menos 3. De menos 1 para menos 3, o encontro é aqui. Olha o zero. Zero é ponto de partida. Eu vou sair de zero, vou para onde? Para menos 1. Esse menos 1 é de que reta? De y, ok? Sair de zero para menos 1 de y. O ponto a gente demarca aqui. 1 de x para 1 de y aqui. 2 de x para 3 de y. Então, a nossa reta seria essa, uma reta de 4 pontos, ok? O gráfico de uma função afim sempre é uma reta, certo? Não perpendicular ao eixo x, ou seja, ela não vai ser uma reta que vai formar uma cruz, ela sempre vai ser uma reta inclinada, como os dois exemplos que a gente viu. É possível traçar o gráfico de uma função afim conhecendo apenas 2 pontos, que foi o que a gente viu no começo, na aula passada, ou seja, quando eu não tenho a representação dos valores de x para fazer essa substituição, quando eu lhe dou apenas a função. Lembra que o valor de x é um número acompanhado de letra e o valor de b é um número sozinho. Então, é isso que ele está dizendo. Eu posso representar uma função, eu posso traçar o gráfico de uma função afim conhecendo apenas os seus 2 pontos que se originam da sua função. Certo? Aí aqui eu tenho gráfico de função afim crescente, decrescente ou constante, tá certo? Então, aqui você faz as suas anotações e a gente vai ver em que situação aparece cada uma dessas funções, ok? Então, eu tenho a função aqui 2x mais 1, onde esse x vai ser substituído por 0 e pela unidade, ok? Então, nesse primeiro momento, nosso x vale 0. Então, eu tenho 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 é igual a 1, ok? Agora, eu vou fazer a substituição, só que no lugar de x, eu vou colocar a unidade, ok? Então, 2 vezes 1 é 2. Ainda bem que eu errei aqui, mas acertei aqui, pessoal. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é igual a 3, ok? E aí, a representação gráfica dessa função seria essa, né? Onde a gente tem aqui, ó, de 0 para 1, 0 é ponto de partida, eu saio de 0 para algum lugar, então de 0 para 1 de y, e para 1 de x e 3 de y. Então, aqui a gente tem os nossos 2 pontos demarcados. Essa função é uma função, ó, aumentando o valor de x, o valor da sua função f de x aumenta. Por isso, dizemos que a função é crescente. Note que, na lei da função 2x mais 1, temos a igual a 2. Tá? Então, isso vai determinar, certo, o foco da sua intenção para a identificação. Se a função é crescente, decrescente ou constante, é a análise do valor de A. Se esse valor de A for, vou voltar aqui. Se esse valor de A for um número positivo maior que 0, certo? Um número positivo maior que 0, ela é uma função crescente. Então, aqui eu faço todo esse contexto, mas o foco de atenção, se eu questionar você, gente, analise as funções e veja se ela é crescente, decrescente ou constante. Você não vai precisar fazer conta, você não vai precisar fazer nada. Você só vai olhar o valor de A da sua equação. Se ela for um valor positivo, certo? Ela for um valor positivo, ela é uma função crescente, ok? Olha essa daqui. Aqui nós temos a função menos 2x mais 1. Eu vou substituir agora o valor de x por menos 1, certo? Menos com menos é mais. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 1, 3. Agora eu vou substituir de novo a função
colocando no lugar de x o 0. 2 vezes 0 é 0, mais 1 é igual a 1. A representação gráfica dessa função seria essa. Menos 1, cadê ele? Menos 1 de x aqui, certo? Nós vamos para 3, ok. Aqui, 0 é ponto D, partida, eu vou sair de 0 e vou para 1. Esse 1 é de que reta? De y, olha aqui, tá? Então, aqui eu delimitei os dois pontos. Aumentando o valor de x, o valor da nossa g de x, né, diminui. Por isso, dizemos que a função é decrescente. Note que na lei da função, o nosso valor de a é menos 2. Então, olha só que coisa simples. Se eu questiono a você, a função é crescente, decrescente ou constante? Não vou precisar fazer nada, eu só vou olhar a lei da função. Se o valor de a, que a gente já aprendeu desde a aula passada, que o valor de a é o número acompanhado de letra, se esse valor de a for um número positivo, ela é crescente. Se ele for negativo, ela é decrescente, certo? Então, só precisa fazer essas anotações aí no seu caderno. Se o valor de a é positivo, ela é uma função crescente. Se o valor de a é negativo, ela é uma função decrescente. E agora vamos ver quando é que ela é uma função constante. É quando não vem função para você resolver. Certo? Veja, diferente das colegas que nós temos aqui, a gente tem uma operação para resolver, não tem? Eu vou substituir esses valores aqui e tal e vou resolver. Nessa daqui não tem. Eu estou dizendo que o nosso h de x é 2, ou seja, eu já estou dando resultado. Independente do valor de x ser menos 3 e menos 2, ele vai fazer par ordenado com o número 2, que foi o que eu dei. Então, eu não estou te dando uma função para resolver, eu já estou te dando uma resposta dos valores de y. Ou seja, você vai ligar menos 3 com 2 e 2 com 2. Tá? Então, o que é que acontece? Quando você liga os seus pontos de x, podiam ser vários aqui. Se você liga os seus pontos de x ao mesmo valor de y, você vai conseguir uma instabilidade, né? Você vai conseguir uma estabilidade, onde todos os pontos vão estar alinhados no mesmo número. Ó, se aqui a gente tivesse menos 1, aí o menos 1 seria aqui, ó. Menos 1 a 2, menos 2 a 2, 1 a 2. Então, todos os pontos iriam estar alinhados aqui, ó, nessa reta. Diferente do que a gente trabalhou anteriormente, que as retas são inclinadas, ok? Então, quando nós não tivermos, né, o valor de A, por quê? Porque aqui eu já lhe dei a resposta. Então, eu não tenho o número acompanhado de letra, certo? Então, eu não tenho o nosso valor de A. Então, quando o nosso valor de A for 0, quando eu já estiver te dando a resposta dessa função, então ela é uma função constante, certo? Então, aqui eu faço uma nova definição de cada uma delas, do que eu falei. Então, para toda função com lei do tipo ax mais b, ou seja, toda função afim, onde não existe nenhuma letra elevada ao quadrado, quando a for um número positivo, ela é uma função crescente. Então, isso independe. Veja, aqui eu coloquei uma simbologia de raiz quadrada. Mas essa raiz quadrada, apesar dela não ter resposta no conjunto dos números reais, certo? Mas ela continua sendo um número positivo. Se ela é um número positivo, ela é uma função crescente. Então, só é nisso que você tem que focar. O valor de A da sua função, ou seja, o número que está acompanhado de letra é um número positivo. Se ele for, ela é crescente, ok? Se o valor de A da sua função for um número negativo, ela automaticamente é uma função decrescente, independente da função. Aqui eu já coloquei uma fração, eu tenho menos x dividido por 2. Se a gente for tirar o coeficiente disso aqui, fica menos 1 meio, porque esse x está acompanhado dessa unidade, ok? Então, se numa função afim o valor de A for negativo, ela é decrescente. Se na equação afim
o valor de A for igual a zero, ou seja, na equação que foi dada, ó, tá vendo? Não existe um número acompanhado de letra, não existe o valor de A, tem apenas o valor de B. Então, essa função ela é constante quando A for igual a zero. Então, essas informações que eu acabei de dizer, é interessante que você volte com calma, faça essas anotações no seu caderno para futuros estudos e para você tirar alguma dúvida que possa surgir durante a resolução da atividade. E agora eu quero exercitar o máximo possível com vocês. Vamos construir no mesmo plano cartesiano o gráfico das seguintes funções. Eu já quero começar a enfeitar a nossa vida aqui, tá? Então, a gente já aprendeu a resolver uma equação afim, não é isso? Fazer a representação dessa função afim dentro de um gráfico. E agora eu quero que você construa, né, várias funções, que a gente represente várias funções, várias retas dentro de um mesmo plano cartesiano. Vamos ver como é que fica? Então, a nossa primeira função que está relacionada ao nosso ponto A, a nossa reta, né, a nossa reta A, então seria x mais 3, onde os valores de x é menos 1 e 1. Então, eu vou substituir aqui, ó, no lugar de x eu vou botar menos 1, mais 3, que vai me dar 2 positivo. Agora, 1 mais 3 é igual a 4. Então, já tenho aqui os pares ordenados com relação à reta de letra A. Vamos identificar agora a reta de letra B. Na reta de letra B, a função é x mais 2. Os valores continuam sendo 1, menos 1 e 1. Então, menos 1 mais 2 é igual a 1 positivo. 1 mais 2, 3. Já está feito os pares ordenados da reta verde, que é a reta B. Vamos para a nossa terceira reta. Eu quero x mais 1. Continuo trabalhando com os mesmos valores, tá? Então, esses valores podem ser os mesmos, podem ser valores diferentes. Na grande maioria das vezes, eles já vêm prontos. Os que eu vou mandar para vocês, eles já vão prontos. Então, aqui eu vou substituir o x por menos 1. Menos 1 mais 1 é igual a 0. E 1 mais 1 é igual a 2. Pronto, fiz as três funções, resolvi e achei os pares ordenados. Vamos desenhar? Aqui a gente tem a nossa representação gráfica, certo? E aí a gente começa com os nossos pontos, nossos primeiros pontos, né? Que nós tínhamos na atividade anterior. Agora, deixa eu ver aqui, para que a gente possa identificar cada um deles. Deixa eu memorizar aqui para que a gente possa fazer a representação, que eu não tenho como falar, né? Sem ver esses gráficos aqui. Vamos lá. Vamos para o desenho. Aí, o nosso primeiro ponto da reta de A seria de menos 1 de x para 2 de y. Você vai ver que nesse processo eu já não estou mais traçando as retas. Eu estou só desenhando os pontos, porque a reta já tem, porque eu trabalho com a malha quadriculada, né? Então, para mim é mais fácil só desenhar o ponto de encontro. Então, o nosso primeiro ponto era menos 1 da reta de x para 2 da reta de y. Esse era o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto era 1 de x para 4 de y. Então, com o lápis, você faz isso, ó. 1 de x para 4. Então, o ponto é aqui, ó. Beleza? Então, essa é a nossa primeira reta nomeada de A. Então, essa é a reta referente à nossa primeira função que foi realizada. Vamos fazer a segunda. Agora, a gente vai para a reta B. Nosso primeiro ponto era menos 1 da reta de x, já estou aqui, e vou para 1 da reta de y. Então, ó, esse trajeto que eu faço com o cursor é o mesmo trajeto que você vai fazer com o lápis comum, caso você esteja utilizando a malha quadriculada, beleza? Agora, o nosso próximo ponto da reta de B é 1 de x, achei, estou aqui, vou para 3 de y. É aqui meu ponto. Delimitei os dois, tracei a reta. Essa é a minha reta B de bola. Vamos para a letra C. A nossa letra C começa com menos 1 e 0. A gente identifica que 0 é ponto de partida. Eu saio de 0 para algum lugar. Então,
ele sai de 0 de y para menos 1 da reta de x, que é esse. Então, eu saio de 0 de y para menos 1 da reta de x. Então, o ponto a gente demarca aqui. O outro ponto é 1 de x positivo para 2 de y. São aqui. Então, demarquei os dois pontos, tracei as retas, certo? Então, essa é a representação gráfica desse contexto. É dessa maneira que você vai fazer várias funções representadas no mesmo plano cartesiano. Então, eu posso fazer várias funções, como a gente fez anteriormente, e fazer o desenho de todas elas dentro de um mesmo plano cartesiano. Fica lindo, não fica? Né? Então, faça com cores diferentes, com canetas diferentes, fica um trabalho bem bonito, tá bom? Identifica-se que as retas obtidas nessa função realizadas correspondem a retas paralelas, né? A gente vai identificar que quando a gente está fazendo uma junção de várias funções, né, representando essas retas no mesmo plano cartesiano, a gente pode encontrar retas paralelas, um feixe de retas paralelas, como a gente também pode encontrar um feixe de retas concorrentes, ok? Então, são justamente esses dois exemplos que eu vou trazer para vocês. Nós já fizemos a identificação do feixe de retas paralelas desenhadas no mesmo plano cartesiano. Professora, como é que a gente vai saber se é um feixe de retas paralelas ou um feixe de retas concorrentes? Esse daqui só tem como a gente fazer quando a gente faz o desenho, certo? Quando eu faço o desenho, eu identifico que elas são retas paralelas que têm as mesmas distâncias entre si. Então, não há a possibilidade de cruzamento entre essas retas. Já se a gente fizer as retas concorrentes, a gente vai ver que em algum momento uma dessas retas ela vai se cruzar com a outra. Vamos fazer o teste? Vamos construir no mesmo plano cartesiano os gráficos dessa função, certo? E aí a gente vai identificar se dessa vez aparece as retas concorrentes ou se novamente aparecem as retas paralelas, ok? Então, aqui a gente continua trabalhando com equações polinomiais do primeiro grau. Aqui eu vou substituir o x por menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Aqui o nosso x é 0, 2 vezes 0 é 0. Então, esse daqui são os pares ordenados correspondentes à reta de letra A. Vamos para a reta de letra B. A nossa reta de letra B é menos 3. Os valores são 1, menos 1 e 0. 3 vezes menos 1 é menos 3. 3 vezes 0 é 0. Agora, esses são as funções referentes à reta de número C. Continua menos 1 e 0. 4 vezes menos 1 é 4. E 4 vezes 0 é 0. Então, depois que a gente responde todas as nossas funções, que a gente já sabe os pares ordenados referentes à reta A, que é menos 1 e menos 2, 0 e 0. A gente sabe os pares ordenados da reta B, da reta C. Então, vamos montar, tá bom? Então, aqui eu coloquei ele bem maior, bem mais amplo, para a gente ter uma visibilidade legal. E aqui a gente começa com a nossa reta A. O nosso primeiro ponto é menos 1, tá? Então, de menos 1 de x para menos 2 de y. Então, encontre aqui. É aqui que o ponto aparece, beleza? Embaixo, a gente tem de 0 para 0. E a gente já aprendeu que só é nessa situação que a gente demarca aqui em cima. De 0 para 0 é no centro do nosso gráfico. Identifiquei os dois pontos, tracei a minha reta A. Vamos agora para a nossa reta B. Nosso primeiro par ordenado na reta B é menos 1 de x, que é esse rapaz aqui, e você vai para menos 3 de y, que é esse camaradinho aqui, tá? Então, aqui, além de colocar as retas de cores diferentes, eu coloquei os pontos para você saber em que reta eu estou fazendo, beleza? Até porque elas vão se cruzar em um determinado momento. Então, o nosso próximo ponto é de 0 para 0. Então, é aqui, ó. Então, tracei a reta. Então, a gente já vê que essas retas se cruzam em um determinado ponto. Obrigatoriamente, não precisa ser aqui no meio,
tá bom? Não precisa ser aqui no meio. Essa equação é que gerou o encontro dessas retas concorrentes aqui no meio. Mas esse encontro pode ser em qualquer ponto do seu gráfico, beleza? Vamos fazer a letra C. Na nossa letra C seria de menos 1 de x para menos 4 de y. É aqui, ó. Menos 1 de x para menos 4 de y. E o outro ponto é de 0 para 0. Ok? Então, por isso que eu fiz os pontos de cores diferentes, para você ver essa demarcação individualmente. Demarquei os 2 pontos, tracei a minha reta, certo? Então, essa é a minha reta C, e aí você pode concluir que elas se cruzam exatamente no eixo de 0, certo? Agora, isso não é obrigatório, pode ser que elas se encontrem no eixo de 0, como pode ser que elas poderiam se cruzar aqui, ó, no eixo de menos 1 e 2, isso é bem irrelevante, mas se elas se cruzam, nessa função, eu construí um feixe de retas concorrentes, porque existe um ponto em comum entre essas retas. No outro, a gente construiu um feixe de retas paralelas, porque elas não se cruzam. Ok, pessoal? Então, é justamente o que tem aqui, ó. Identifica-se que as retas obtidas nas funções realizadas correspondem a retas concorrentes, quando desenhadas no plano cartesiano. Então, a gente só vai saber se essas funções que nos foram apresentadas, elas vão dar origem a retas paralelas ou retas concorrentes, quando a gente começar a desenhar. A partir da segunda reta, a gente já sabe se elas são paralelas ou concorrentes. Agora é com vocês, né? Porque eu já trabalhei muito agora, certo? Então, nesse primeiro quesito, super simples, olha, eu quero que você me diga se ela é uma função crescente, decrescente ou constante. Lembre-se que para essa identificação só é necessário olhar o valor de A. O valor de A é o número acompanhado de letra. Se ele for positivo, ela é crescente. Se ele for negativo, ela é decrescente. E se não tiver o valor de A, ela é uma função constante. Então, é isso que eu quero que você coloque para mim. Se ela é crescente, decrescente ou constante. Essa questão é muito simples, tá? Olha aqui, ó. Construa o gráfico de cada função no mesmo plano cartesiano, certo? Então, aqui, ó, as funções apresentadas são essas. Eu coloquei os valores de x para todas elas, certo? Você vai substituir e identificar os valores de y, tá bom? Então, já coloquei todas as grades. Essas grades aqui precisam ser reproduzidas no seu caderno, certo? Para que você preencha cada uma delas, identifique os valores de y e você vai desenhar as 4 no mesmo plano cartesiano, certo? Você vai fazer igualzinho eu fiz anteriormente. Eu vou fazer a reta de A com os pares ordenados de x e y, aí eu vou pintar de uma cor diferente, aí eu venho fazer a reta B com os pares ordenados de x e de y, pinto com uma cor diferente, depois a letra C e depois a letra D, certo? Então, você vai primeiro fazer a função e depois você vai substituir, ou você vai representar uma de cada vez, cada uma de uma cor, no plano cartesiano. Essas 4 retas vão estar presentes no mesmo plano. Quero ver os trabalhos de vocês, hein? Quero ver capricho. Pronto, aí eu coloquei aqui, ó, construa o gráfico da função no mesmo plano cartesiano. Então, eu quero as 4 funções representadas aqui. As 4 retas eu quero no mesmo plano, beleza? Terceiro, identifique em 2 funções, as duas funções que determinam gráficos que se cruzam em um mesmo ponto no eixo de x. Olha só o que é que eu quero nessa. Nessa daqui, você observa que eu apresentei tabela para você? Eu coloquei a tabela para você realizar? Não, não coloquei, não foi isso.
Se eu não coloquei a tabela para você reproduzir, significa que eu quero que você faça através do que a gente já aprendeu anteriormente, que você identifique o valor de x e o valor de y de cada uma dessas funções. Lembre-se que o valor de x é o número acompanhado de letra e o valor de y é o número sozinho. Então, aqui você vai, no seu caderno, colocar a letra A, x é tanto, y é tanto, beleza? Se tiver dúvida, volte, que eu fiz um desse aqui, passo a passo, durante a explicação. Então, não é difícil de fazer. Esse daqui, você não vai construir tabela. Não vai fazer desse jeito. Você vai me dizer quem é x e quem é y. Lembrando que x é quem é o número que vem acompanhado de letra e y é o número sozinho. Então, identifique x e y de cada uma dessas funções e faça a construção delas aqui dentro, no mesmo plano cartesiano. E aí, quando você construir essas retas, você vai identificar que uma delas vão se cruzar. Uma delas vão bater uma na outra. E eu quero saber quem é. É a letra A e a letra D? Quando você fizer o desenho, você vai ver que, por exemplo, a letra B vai se cruzar com a letra D. Só existe um cruzamento, tá? Então, quando você fizer o desenho, quando você desenhar as suas quatro, você vai ver qual delas bate uma na outra, certo? Isso só acontece com uma das funções. As outras vão ficar distantes uma da outra e vai ter uma que cruza exatamente em cima da outra, beleza? Eu quero que você faça e descubra para mim quem são essas retas. É a reta B com a reta D, é a reta A com a reta D. Vamos ver se você descobre para mim quais são as duas retas que se cruzam num determinado ponto nesse plano cartesiano. E para fechar, a gente tem construa o gráfico da função abaixo. Esses aqui eu quero gráficos separados, ok? Então, veja que aqui, ó, a minha função A, eu tenho a função e os valores de x. A minha função B, eu tenho a minha função e os valores de x. A minha função C, eu tenho os valores da função e os valores de x. Então, eu quero que você responda e venha para cada um. Ó. Representação gráfica da letra A, certo? Então, é dessa daqui, ó. Ok? Representação gráfica da letra B e representação gráfica da letra C. Ou seja, eu quero um desenho para cada uma dessas construções aqui, tá bom? Então, nos outros, a gente fez as tabelas e desenhou todo mundo no mesmo plano cartesiano, não foi? Nesse quarto, eu quero cada um dos desenhos separados. Eu quero a função de letra A desenhada num gráfico, a função de letra B desenhada num gráfico e a função de letra C desenhada no gráfico, certo? Então, bons estudos, façam o trabalho com capricho. Quem não tem a malha quadriculada, providencie uma régua e tente fazer o trabalho mais organizado possível para ir se adaptando que esse assunto de primeiro ano de ensino médio. Então, vamos exercitando para a gente não sofrer quando chegar lá. Beleza? Bons estudos e até semana que vem. E aí,